Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme Correia, professor de Direito Processual Civil, e nessa aula vamos trabalhar nesse nosso preparatório para o exame de ordem um tema bastante importante, que é a improcedência liminar do pedido. A improcedência liminar do pedido, claro, ela tem que ser analisada, lembrando que o juiz, ao receber a petição inicial, ele pode mandar emendar a inicial, ele pode até indeferir a inicial, e isso a gente já viu na aula que trabalhamos com indeferimento, com petição inicial, tá? Mas uma das outras possibilidades é a improcedência liminar do pedido. E aqui um primeiro aspecto que me parece importante. A improcedência liminar do pedido, ela é uma sentença. Ela é uma sentença. Deixa eu forçar o E aqui que ficou apagadinho. É uma sentença. E é uma sentença com resolução do mérito. Quer dizer o quê? Que o juiz, quando julga liminarmente improcedente um pedido, ele está sentenciando, resolvendo o mérito sem sequer citar o réu. Então, esse termo improcedência liminar do pedido quer dizer o seguinte: liminarmente, sem ouvir o réu. É essa a terminologia que o código traz. É claro que, tecnicamente falando, liminar não é isso, tá? Mas pelos termos da legislação a improcedência liminar do pedido é a improcedência, ou seja, dizer que o autor está errado sem sequer citar o réu. E por que é que o juiz pode fazer isso? O juiz pode fazer isso porque em muitas situações a questão é unicamente de direito. Não há nenhuma necessidade de instrução probatória. Ou seja, não preciso produzir prova para descobrir que você está errado. Ou seja, ainda que o que você me diga está certo, não importa, você não possui o direito pleiteado. Imagine aquele contribuinte de um imposto que diga assim: senhor juiz, eu paguei 20 mil reais desse tributo aqui e eu quero a devolução desses 20 mil reais porque eu entendo que esse tributo seja inconstitucional, tá? Essa é a tese desse autor. O juiz recebe a petição inicial e fala: peraí, esse tributo é constitucional sim. E é constitucional sim por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, já disse que esse tributo é constitucional. Então, ainda que você me prove que pagou 20, que pagou 10, que pagou 30 mil, pouco importa. Isso não muda nada. Mesmo que você tenha pago os 20 mil conforme você afirmou, o tributo é constitucional. E sendo constitucional, eu vou julgar improcedente o teu pedido. Então, a ideia da improcedência liminar do pedido é justamente isso. O juiz, verificando que a parte autora não tem o direito, que a situação não demanda a produção de provas, ele julga liminarmente improcedente. Ele não incomoda o réu com esse processo aqui. Agora, professor, como é que o juiz pode ter tanta certeza que esse autor está errado? Porque existem situações na lei que deixam claro isso para o juiz. Olha lá a primeira. Quando a tese, quando o pedido do autor contrariar, então olha ali, ó, a regra é essa: o pedido que contrariar enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do STJ. Em resumo, contrariou súmula do STF ou do STJ. Então, se contrariou súmula do STF ou do STJ, eu julgo liminarmente improcedente. Em resumo, eu digo que você está errado sem sequer citar o réu. Essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese: a decisão, o pedido melhor, contraria acórdão do STF ou do STJ em julgamento de recurso repetitivo. Quando eu trabalhar com você recurso especial repetitivo e recurso extraordinário repetitivo, você vai entender por que esse caso também leva à improcedência liminar do pedido. Quando o juiz, ou melhor, quando o Tribunal Superior julga um recurso especial ou um recurso extraordinário, a partir do procedimento dos julgamentos repetitivos, a ideia é que esse posicionamento do STJ, que esse posicionamento do STF sejam aplicados em todos os processos que
que tramitem sobre o mesmo tema no Brasil. Ora, se o teu pedido vai contra exatamente o que eles decidiram, nesse caso, não faz sentido dar prosseguimento ao seu pedido, eu já vou julgar liminarmente improcedente o que você está pleiteando, ok? Ainda, a terceira hipótese, o teu pedido contraria entendimento em dois incidentes. O primeiro deles, o incidente de resolução de demandas repetitivas, o famoso IRDR, é uma sigla, ou no incidente de assunção de competência. Esses dois incidentes normalmente aparecem em tribunais de segundo grau e são incidentes que fixam uma tese que devem ser aplicadas a casos em tramitação e a casos futuros. O resolução de demandas repetitivas é o incidente quando há uma grande quantidade de processos sobre uma mesma questão. O assunção de competência não há uma grande quantidade de processos, mas há um perigo de divergência jurisprudencial, há um perigo de interpretações divergentes, então eu já vou lá e já levo isso para um órgão mais relevante do tribunal para que ele fixe uma tese, ok? Se a decisão, ou melhor, se o seu pedido contraria um posicionamento firmado em um desses dois incidentes, eu julgo liminarmente improcedente o que você está pedindo, tá? E a quarta situação, súmula do TJ sobre direito local. Então imagine que tem uma lei estadual, por exemplo, aqui no estado do Paraná, e o Tribunal de Justiça do Paraná tenha sumulado uma questão sobre essa legislação local. Ele sumulou uma interpretação para aquela questão. E o meu pedido contraria isso. O juiz de primeiro grau poderá julgar liminarmente improcedente o pedido. E a quinta hipótese, apesar de não estar no inciso 5º, que não existe, e sim no parágrafo 1º, é uma quinta hipótese sim, quando o juiz desde logo verifica prescrição ou decadência, ou seja, ele recebe a petição inicial e verifica já naquele momento que a prescrição está, que a pretensão melhor, está prescrita ou que o direito da parte veio a sofrer com a decadência. Nesse caso, também, sem sequer citar o réu, profere uma sentença liminar, ou seja, sem citar o réu, de improcedência do pedido. Agora, cuidado! Professor, ele pode proferir uma sentença liminar de procedência? Jamais. Jamais. Ele não pode proferir uma sentença de procedência liminar, porque isso violaria o princípio do contraditório. Eu não posso prejudicar o réu sem ter ouvido ele. Eu não posso sentenciar contra o réu sem ter dado a oportunidade dele se defender. Claro, salvo nas hipóteses de tutela provisória, mas é uma outra situação, não é uma sentença, né? É uma decisão provisória. Aqui não, aqui é uma sentença, é uma decisão dada com base em cognição exauriente, em que eu dou contra o autor. Por isso é que eu não vou precisar ouvir o réu nesse caso. Agora, professor, eu sou o autor da demanda. Eu me senti prejudicado. Por quê? Porque ele disse para mim que julgou improcedente o meu pedido de forma liminar, porque ele disse que o meu pedido está contrário ao entendimento sumulado do STJ. Só que ele está equivocado, porque a súmula que ele cita já foi revogada há 10 anos. O cara está maluco, professor, a súmula não existe mais. O próprio STJ revogou. O que é que eu posso fazer? Eu te pergunto. É fácil a solução aqui. Isto é uma sentença, certo? Certo. Se é uma sentença, cabe recurso? Cabe. Qual recurso? Recurso de apelação no prazo de 15 dias. Ah, entendi. Então eu posso apelar da decisão de improcedência liminar? Pode. E aqui a peculiaridade sobre essa apelação, tá? Se houver apelação, olha lá, o juiz poderá retratar-se em 5 dias. Ok? Então ele pode olhar e verificar, realmente errei, me confundi, me equivoquei, achei que era de uma súmula, realmente tem razão, a súmula não existe mais. Volto atrás. Quando ele volta atrás, ele não vai dar procedência, não. Ele vai dizer, revogo a decisão que determinou a improcedência, defiro a inicial e cito o réu, acabou. Mas, se ele não fizer isso, olha lá. Então, se ele houver a retratação, primeiro,
o juiz determinará o prosseguimento do processo com a citação do réu, que a gente acabou de ver. E, olha lá, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contra-razões no prazo de 15 dias. Ou seja, ele vai dizer o seguinte, você recorreu, autor, você apelou da minha sentença de improcedência liminar, eu tenho a possibilidade, se eu quiser, de voltar atrás, mas não voltei. Não me retratei, não sou obrigado a fazer isso. Mas eu tinha a possibilidade, mas não fiz. Se eu não faço, cito, né, o réu, eu não vou intimar, né? A lei fala, cita. Por que cita? Porque ele nunca foi citado. Cita o réu para que ele apresente contra-razões ao recurso. Em resumo, para que ele apresente resposta ao recurso de apelação. E depois disso eu mando para o tribunal. Agora, professor, imagine que o réu é citado para contra-arrazoar o recurso, mas não apresenta contra-razões. Ele silencia no prazo que ele teria para contra-arrazoar. Ainda assim remete-se o recurso para o tribunal? Sem dúvida nenhuma. Eu oportunizo as contra-razões para ele. Se ele não quiser apresentar, o problema é dele. Ainda assim, o recurso precisa ser julgado pelo tribunal. Agora, cuidado com o seguinte, tá? Cuidado com o seguinte. Olha o que diz o parágrafo 2º, voltando um pouquinho. Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. E aí a dúvida, professor, que trânsito em julgado? Tá louco? Gente, se o juiz deu a sentença, intimou o autor, julgo liminarmente improcedente o seu pedido. Isso é uma sentença. O autor poderia ter recorrido em 15 dias. Não o fez, não quis recorrer. Ok. Passados os 15 dias de prazo que ele tinha, a decisão transita em julgado, se torna aí imutável. Num processo futuro não se pode mais discutir isso. Agora é interessante que o réu saiba disso, né? Até para poder arguir num processo futuro que a questão já foi devidamente discutida, devidamente decidida em processo anterior. Então a lei vai dizer o quê? O réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. Então, se a sentença transita em julgado porque o autor não apresentou o recurso de apelação contra essa sentença, o que o juiz faz? Determina a intimação do réu, para que ele tome conhecimento da existência dessa sentença, que julgou improcedente o pedido do autor numa demanda contra ele e que essa sentença transitou em julgado. Beleza? Tranquilo? Com isso, a gente fecha a abordagem da improcedência liminar do pedido e, consequentemente, a abordagem desse recebimento dessa petição inicial, né? Quando o juiz recebe a petição inicial, ele pode deferir, ele pode indeferir, ele pode mandar emendar e ele pode, aqui no caso, julgar liminarmente improcedente. Lembre-se, é uma sentença com resolução do mérito, ok? Um grande abraço, bons estudos e até mais.